aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Queria falar do Bruno. Pra mim, assim, em termos de idolatria, eu acho que nenhum desses jogadores do Flamengo, pode ter a técnica que for, vai chegar próximo do Gabigol. Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, já falo isso. E falei até, tecnicamente, às vezes perde um gol ou outro, mas vai fazer o decisivo. Tem uma situação importante, o Gabigol, se fizer 2 gols, ele vai ser o sexto maior ídolo, o sexto maior artilheiro. Ele já empatou ou já passou o Bebeto? O Bebeto já passou. Passou, né? Passou. Próximo vai passar o... Aí fica muito difícil pra ele alcançar o quinto, que é o Romário. Ele vai passar o Leônidas da Silva, se ele fizer mais um gol. O Romário tem que fazer mais 100 gols, se eu não me engano, né? Aí é pelo menos, assim... Eu acho que 100 gols é pra ele... Ele sim... Não, o Galo não dá. Não, o Galo não dá. 100 gols, eu acho. Eu acho que 100 gols é pra ele empatar com o Dida. Ser o segundo. Sim. O Romário é menos de 100. O Romário acho que é uns 50. O Romário tem 214 gols como o Flamengo, se eu não me engano. Então, mas 50 e poucos é as 2 ou 3 temporadas. Tem que jogar até jogar. Ele parece que tá renovando o contrato. Isso. Então, assim, isso posto. Idolatria não se discute, o Gabigol é o maior ídolo dessa geração do Flamengo e vai ser, e não tem como tirar mais por conta das 2 Libertadores e tudo isso. Agora, vou te falar uma parada assim em termos técnicos. O Bruno é 2 acima. jogadores estão num patamar ali pra mim que o Flamengo sem eles é uma coisa e com eles é outra. Esses 2 são Arrascaeta, eu coloco no mesmo patamar o Bruno Henrique. Também. O Bruno Henrique e outra, como grande ídolo da história do Flamengo. O Bruno Henrique é um grande ídolo da história do Flamengo. Decisivo Bruno também. Henrique é o jogador único no futebol brasileiro e o patamar de dependência do Flamengo, pra mim, do Bruno, é igual ao patamar de dependência do Flamengo em relação ao Arrascaeta. Pra mim é isso. Só a gente lembrar assim, o Bruno em 2019, primeiro que ele faz uma temporada absurda, em gols, decisivo em diversos jogos e tudo mais. Depois o Bruno tem lesões e tal. Se for lembrar, o Flamengo contratou Everton Cebolinha, que foi o melhor jogador da Copa América pela seleção, jogador de seleção, melhor jogador da Libertadores. Contratou o Marinho, foi rei da América, Libertadores, chegou na final com o Santos. Agora a tentativa foi o Luiz Araújo, entre outros garotos que revelou daquela posição. O Matheus França atuou muito tempo por ali. Ninguém chegou, mas nem no dedão do Bruno Henrique. Mas não fez nem sombra. Não dá. Pra comparar em relação ao futebol brasileiro, é o líder do campeonato. Você tem o Vitor Sá. Vitor Sá é um excelente jogador de drible. É um cara que tem essa característica de driblar, que hoje é rara no futebol brasileiro, mas agora não tem finalização. Não é. E assim, o Bruno Henrique, ele é o único cara no Brasil nessa Acho posição. que Na próximo América dele do ali Sul. é só o Dudu em grande fase. Mas eu acho o Bruno acho o Bruno mais jogador que o Dudu. Porque o Bruno é maior, tem mais envergadura. Eu acho que até o Bruno, pela personalidade que ele tem, muitas vezes a galera olha e é algo que o Dorival falou aqui em relação ao Rodinei na última temporada, assim, eu acho que isso aplica ao Bruno. É uma coisa assim, meio... e dá uma jogada pra baixo. O Bruno Henrique, cara, tecnicamente ele é um craque, mano. Craque? Ele era pra ter... Ele é um jogador de ter sequência na seleção. De ter disputado Copa do Mundo, pelo menos, estando no elenco. Eu acho que esse é o nível do Bruno Henrique. Também. Assim, é um monstro de jogador. E assim, ele tem características que hoje estão em falta. Por exemplo, o cabeceio dele, que foi o que ele fez o gol de cabeça. A impulsão, a impressão que dá quando eu tô narrando o lance é que ele tá flutuando. Ele flutua. Nesse quesito... Lembra da Maravilha falando como é que é? Três cores param no ar. Helicóptero, beija-flor e Dadá. E tem mais uma coisa, Bruno Henrique também. Porque assim, é impressionante, ele para no ar. E mais do que isso, eu acho que ele, tecnicamente, ele é um jogador único. Ele é muito acima dos jogadores da posição dele no Brasil. E assim, ele teve por um triz de praticamente classificar o Flamengo ontem. Que ele também teve a bola enfiada foi pelo Arrasca, aquela bola? Foi a bola da... Uma bola enfiada por dentro. Cara, que ele sai cara a cara, chapa, ela passa Ele é muito foda, mano. Eu sou muito fã do Bruno, assim, pra mim. E pra mim o patamar é esse. O Flamengo... Pra jogar sem o Bruno Henrique, ele tem que achar alternativas. Por exemplo, o Dorival achou a alternativa de jogar Gabigol e o Pedro. Foi o momento que deu certo. Sem o Bruno Henrique, certo. Muito certo. Muito certo. Né? Sem o Bruno Henrique foi esse momento. Sim. Agora, é muito difícil substituir o Bruno. É um jogador único, não no Flamengo. É um jogador único no futebol da América do Sul. Tinha gente cogitando, não precisa renovar com o Bruno, não. Libera ele pro Galo aí. E muito legal ver que, assim, ele... Aquele senão, será que ele vai voltar?
voltou, irmão. Graças a Deus. É o Bruno Henrique de 2019 em campo. É o Bruno Henrique decisivo. É impressionante. E eu coloco ele no patamar de dependência. E é muito bom falar desses jogadores do Flamengo depender deles. Isso não é demérito nenhum. do Não, Flamengo. É só pra destacar O nível dos caras, É o né? melhor elenco da América do Sul. E o Flamengo depende dos dois. É. Porque os dois são muito acima. O Arrascaeta é o melhor jogador da América do Sul disparado. E, cara, eu tô pensando aqui... Outro dia eu falei de outro jogador que eu vou ter que pensar. O Bruno Henrique, se não for o segundo, é o terceiro. Ele é isso. Acho que dá. Ele é muito Tecnicamente falando. Gabigol, idolatria, tudo mais. Tecnicamente também espetacular. Mas, assim, esses dois são raríssimos hoje no futebol brasileiro e até no futebol mundial. O Arrasca, em termos de passe, de quebrar linhas. E o Bruno, nas características únicas que tem de ser um jogador de lado, A força mas que ele é chega artilheiro e que tem muita... Qual jogador de lado que você vê que tem um cabeça igual do Bruno Henrique? Acho que das principais qualidades do Bruno Eu não Henrique conheço. em relação a... Além de ser decisivo, é essa questão que foi apresentada ontem no segundo tempo pelo Sampaoli, que ele não precisa trocar o jogador pra alterar a formação tática, pra alterar a característica dele dentro do jogo. Você vê ontem ele jogando ao lado, jogando como ponta no primeiro tempo, até com o Ayrton Lucas, mesmo o Ayrton Lucas mais preso, e acho que é algo até a se pensar também. É, a gente vem discutindo isso. Se o Ayrton Lucas, no caso, ele tá ficando mais preso por conta da característica do Bruno Henrique, ou se ele tá ficando mais preso mesmo porque o São Paulo entende que pra isso, pro Wesley ficar o tempo todo Eu acho que jogando é isso como aí. ponta direita, ele precisa ficar mais Mudou preso. o eixo, né? Então, assim... E aí, nesse caso, tem gente que fala assim, pra isso é melhor botar o Felipe. Não sei. Não, eu acho que, por exemplo, eu acho que o Ayrton Lucas tem qualidade suficiente De correr pra trás também, ser um né? lateral mais fixo também. Ele não tem a mesma qualidade do Felipe Luiz pra isso. Concordo. Agora, pulmão. vez ou outra, o Wesley pode segurar também um pouco, Sim. ele pode avançar como ponta. Mas no caso do Bruno Henrique, o Sampaoli, por exemplo, altera essa questão tática e ele ganha um centroavante em campo. Então, assim, é uma sinalização até pro restante da temporada, que a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Pedro, que ele pode sim ser a dupla de ataque. O Flamengo pode confiar nele como confiou em 2019, 2020, porque ele já mostrou a capacidade de decisão, ele não perdeu. Não, isso ficou claro tanto no jogo contra o Grêmio, quanto ontem contra o Olímpia, e também a questão física, porque você vê que embora ele não seja ainda o Bruno Henrique de 2019, na minha opinião, porque mim já não é. tem. Porque não. Ele tá subindo, Tá né? subindo. pra mim já Agora, levou porrada, solada, tá Então, subindo. Curado Eu acho tá, que ele ainda e- não é o de 2019, porque não tem um. É impossível a gente cravar que é o Bruno Henrique de 2019, porque não tem o entorno de 2019. Times diferentes, jogadores diferentes, mais velho hoje, mas ele tá numa eu concordo na capacidade de decisão. Ele tá com a mesma capacidade de decisão e importância pro time que tinha em 2019. isso aí, beleza. Concordo. E outra Eu coisa, acho hein? que Foi assim- no Sampaoli. É recado, né? Recado do grupo, aquilo ali. Sim. Abraçou. É no gol, né? Abraçou. E depois do jogo falou. Vida que segue. Agora é vida Mas, que segue. assim, apesar do jeitão dele, eu acho que temos que tratar o Bruno Henrique como craque. Craque? Sim. Tem muita gente falando, Everton Ribeiro é craque. Concordo, de bola. O Arrascaeta é craque. O Bruno Henrique é craque também. Sim. Ele tem valias raríssimas no futebol de hoje. Temos que tratá-lo, apesar do jeitão dele, como craque e como um dos grandes ídolos da história do clube que vai ter estátua na Gávea. Eu isso não tenho aí- nem a menor dúvida disso aí. Então o Bruno Henrique é esse nível. E por isso é tão difícil substituí-lo, mesmo no melhor elenco da O América time do daquele Sul. time de 81 era o Zico é o grande expoente. Aí você tem Leandro, Júnior. Isso. Aí você tem Andrade e Adílio. Adílio, isso. Aí você tem Raul. Você tem uma escala. Sim. Você tem essa geração, ela vai... Quando Moza. Moza. Quando você vai botando, né? Todo mundo tem seu espaço. Né? Praticamente o time todo, né? Nunes. Nunes, exatamente.